Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós vimos primeiro uma ferramenta para trabalhar, o Hamiltoniano, que nós não vamos usar agora. Depois, nós falamos do modelo Herodoma como base do modelo AK, fizemos algumas comparações com o modelo de Solon. Então, nós estamos com o terreno pronto para começar a falar do modelo AK propriamente dito. Assim como no caso do modelo neoclássico, onde nós começamos discutindo o modelo sem se preocupar com a questão da taxa de poupança, com a taxa de poupança exógena, digamos assim, nós vamos seguir essa estratégia com o modelo AK, apresentando esse modelo de 62, esse modelo de Frankel, que é um modelo que faz a justificativa do AK usando de externalidades, que é uma ferramenta muito comum, para justificar o modelo AK. Então nós vamos de externalidades e gerar então essa diferença de rendimentos decrescentes a nível da firma e rendimentos constantes a nível de macroeconomia. A referência, como sempre, está lá nas notas de aula, você tem a referência para o artigo e você tem, nós vamos seguir a apresentação do Aghion e Horowitz, o livro que eu estou recomendando para essa parte do curso. Antes eu só queria pensar com vocês um pouco qual é o problema de rendimentos constantes, rendimentos decrescentes e o problema de equilíbrio a nível da firma. Lá em microeconomia a gente estuda o seguinte: você tem uma empresa que enfrenta rendimentos decrescentes, né? A função de custo marginal é crescente, então, e tem um preço. Dado o preço, ela é muito pequena, ela não afeta o preço, então o preço não depende da quantidade que essa única firma produz, porque essa firma, em competição, ela não tem como afetar o mercado sozinha. Então, você tem aquele preço lá, P barra, imaginem aí um gráficozinho, um P barra, e ela começa a produzir num preço abaixo desse P barra, quer dizer, a oferta, né, dela induzida seria abaixo desse P barra, quer dizer, o custo marginal, vamos pensar assim, está abaixo desse P barra, e à medida que ela vai aumentando a produção, esse custo marginal vai aumentando. Chega um ponto que o custo marginal se iguala ao preço de mercado, e esse é o equilíbrio em competição perfeita, uma condição que todo mundo conhece lá de microeconomia, custo marginal igual a preço. Mas isso acontece porque você tem esse mecanismo de rendimento decrescente, né, que vai fazendo com que o custo marginal seja crescente, e, portanto, quanto mais você produz, maior o custo, pelo menos em uma fase da produção. Em micro, às vezes, você tem uma fase de um tipo de custo marginal caindo, depois sobe, a que interessa é a que está subindo, mas nesse ponto que iguala custo marginal e preço de mercado, tem o equilíbrio a nível da firma. Agora, suponha que você está trabalhando sem custo marginal crescente. O custo marginal é constante, que seria compatível com rendimentos constantes. Se o custo marginal é constante, a situação de equilíbrio é muito mais complicada, porque o que vai acontecer é o seguinte: se o preço for menor do que esse custo marginal constante, o preço é constante, dado pelo mercado, a firma nem sequer trabalha, nem vale a pena entrar para trabalhar. Se o preço é igual, qualquer quantidade produzida vai dar exatamente na mesma coisa, né? Porque o preço é igual o preço é igual ao custo marginal, ambos constantes. Como a variação na produção não vai afetar o custo marginal, você tem um modelo onde qualquer quantidade iguala preço a custo marginal. E finalmente, se você tem o preço, o preço abaixo menor que o custo marginal, o preço ficou menor, seu custo marginal é menor do que o preço, ao contrário, quer dizer, o custo marginal está abaixo do preço, porque se o custo marginal estiver acima do preço, eu falei no começo, não sei se me atrapalhei, mas vamos lá, se o custo marginal for mais alto que o preço, nem vale a pena produzir, dado que ele é constante, vai ser sempre acima do preço. Se o custo marginal for menor que o preço, você vai querer jogar para infinito a produção, porque toda unidade produzida você ganha. Então você tem um problema sério de equilíbrio a nível de firma, quando a tecnologia não apresenta rendimento decrescente. Tem outras maneiras de enfrentar essa questão. Na próxima unidade, nós vamos trabalhar numa classe de modelos onde nós vamos tirar a hipótese de competição perfeita, então vai ter poder de mercado, poder markup, essas coisas todas. Lá a discussão vai para esse rumo, mas aqui
eu vou usar outra estratégia. A estratégia que eu vou usar aqui é de pensar da seguinte maneira. A nível da firma, rendimento decrescente. Então, a nível da firma, tudo bonitinho, como a gente viu lá em micro 1, né, provavelmente, o equilíbrio vai acontecer. A nível macro, a nível da macroeconomia, as externalidades, algum tipo de externalidade que eu ainda vou descrever, essa externalidade vai gerar, ou pelo menos pode gerar, uma estrutura do tipo AK. Então é essa a ideia, esse é o truque que tem que compatibilizar rendimentos decrescentes a nível da firma com rendimentos constantes a nível macro, a nível agregado. A função de produção usada vai ser velha companheira, Cobb-Douglas, bem simples, a ideia não é criar confusão aqui. Então vamos usar uma Cobb-Douglas para discutir essa questão. As externalidades propostas são de uma classe chamada de Learning by Doing. A ideia é que quanto mais você faz um trabalho, mais fácil fica fazer esse trabalho. Então, a prática leva ao aprendizado. Quanto mais, melhor tem. Quanto mais, se for a nível de trabalho, se for a nível de capital, essa é a ideia por trás dessa hipótese. É uma hipótese geralmente associada ao Arrow, que ele faz com o trabalho. Aqui nós não vamos fazer com o trabalho, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos usar o capital. E a ideia aqui é o seguinte: quando o estoque de capital da região que você está é maior, você acaba ficando mais eficiente. Então, se você abrir uma empresa num lugar que praticamente não tem outra empresa, o estoque de capital é muito baixo, você vai ter problemas de eficiência. Você pode pensar várias maneiras de chegar num resultado desse tipo. Você pode pensar via trabalho, que é onde tem mais capital, o trabalho é mais eficiente, ou você pode pensar via estrutura de capitais que já estão, quer dizer, se você tem uma região de alta densidade de capital, é provável que a rede de energia elétrica funcione melhor, é provável que tenha uma infraestrutura melhor. Então você pode pensar várias maneiras de justificar essa ideia, mas a ideia aqui, o pulo do gato desse modelo é supor isso. Quanto mais capital está instalado numa região, mais eficiente você vai ser. Só que, então, à medida que esse ganho, você não consegue apropriar, por isso é uma externalidade, né? No sentido que você não consegue dizer o seguinte: olha, se eu botar mais capital na minha firma, o estoque de capital agregado aumenta e todo mundo fica mais eficiente. Então eu quero tirar, você tem que me pagar para fazer isso. Você não consegue fazer isso, são muitas firmas, cada uma é pequena para o efeito agregado. Então, apesar de acontecer esse efeito, a soma delas impacta positivamente todas elas, mas esse efeito ela não consegue precificar e puxar para ela. Ela não vai, eu vou me embora, eu vou mudar para outra região, vou derrubar o estoque de capital agregado e vou derrubar a externalidade de todo mundo, portanto me paguem. Ela não consegue dizer isso, ela não tem isso. Pode ir embora, que você é muito pequena para esse efeito grande. Então essa é a ideia por isso uma externalidade, né? Quer dizer, se a firma pudesse barganhar em cima desse ganho agregado que ela gera, aí não era uma externalidade, era um efeito apropriado no mercado, estava no mercado. Então, esse ganho de eficiência vai ser uma externalidade. Então, só para entender, só para deixar clara a lógica, eu estou pensando um mundo onde a firma tem a produção dela, tem a função de produção dela, a tecnologia que ela está operando, mas a eficiência dela na produção depende do em volta dela. Depende do em volta dela. E depende no seguinte sentido: quanto mais capital tiver naquela região, naquela área, mais eficiente ela vai ser. E isso acontece por conta desse efeito agregado de capital, né? Muito capital ali, muita gente trabalhando com capital, isso gera um efeito positivo no capital. Então esse é o mundo lá do Frankel, é isso que eu estou pensando. Para a gente modelar, à medida que a gente vai modelando, se não ficou claro, eu espero que vá ficando, vamos olhando o modelo. Tem N firmas no modelo, indexadas de 1 a N, então tem um número N de firmas indexadas por J. Cada firma utiliza uma função de produção Cobb-Douglas do tipo YJ é igual a barra KJ elevado a alfa, LJ elevado a 1 menos alfa. YJ é o produto da firma J, a barra é esse nível de produtividade da economia, então é o mesmo para todas as firmas que operarem nessa região, não é a barra J, é a barra, é um nível agregado geral. KJ é o capital contratado pela firma e LJ é o trabalho contratado pela firma. Repara que o alfa ele é igual para todas as firmas.
Né? Você podia fazer um jogo aqui com alfa J, ia ficar bem mais trabalhoso o modelo, a coisa ia pegar um pouco mais, mas aqui o alfa é igual para todas as firmas. Então as firmas têm essa tecnologia, que é dada pela função Cobb-Douglas, elas enfrentam uma produtividade, um nível de produção que é agregado, não depende dela, é da região, é da economia, e ela contrata uma certa quantidade de capital e trabalho para fazer a sua produção. Essa produtividade, a barra, e aí a hipótese, né? Aí que vem o pulo do gato, ela depende da soma do capital da economia. Então é isso que eu digo. Quanto mais capital nessa economia, mais produtiva ela vai ser. Quanto mais capital, mais produtiva, né? Porque a barra é essa soma. Então, se o KJ aumenta, essa soma aumenta. Mas o que eu estou dizendo é que esse aumento induzido por um único KJ, ele é pequeno, ele não é grande o suficiente para permitir que a firma se aproprie disso via mercado. Então, esse efeito é agregado. Nenhuma firma consegue chantagear as outras e dizer ou vocês me pagam ou eu saio. Ela é muito pequena para isso. O parâmetro eta maior que zero, a gente tem usado o eta para crescimento populacional, aqui não é. O eta está relacionado à externalidade. Ele está associado à externalidade. Quanto maior for esse eta, maior o efeito dessa externalidade, né? Quer dizer, se eta é igual a zero, acabou o problema, não tem nada disso, a barra é igual a zero e fica um problema normal. À medida que eta vai crescendo, esse impacto do capital agregado na produção de cada firma individualmente, né? O capital agregado impacta a barra, que impacta a produção, esse impacto vai crescendo também. Então, eta é um parâmetro fundamental para avaliar o peso da externalidade nesse modelo. Então, quanto maior o valor desse parâmetro, maior será o efeito da externalidade. Eu vou supor LJ igual a 1. Esse é um modelo de crescimento, então flutuação no trabalho não tem muita preocupação, eu não estou modelando aqui as famílias, uma oferta de trabalho, então é uma hipótese que não vai atrapalhar muito nossa vida. Então eu vou supor que LJ é igual a 1, cada firma contrata uma única unidade de trabalho, volto a dizer, isso não é problema, e seja K soma de J 1 a N, faltou KJ, né? Engoliu o KJ, mas é a soma de todo o capital, K é a soma de J de 1 a N de KJ, que é o capital agregado da economia, e Y é a soma de 1 a N de YJ, que é o produto agregado. Então, o pessoal de micro está olhando para YJ, eles são microeconomistas, que é produzido com rendimento decrescente, então eles não vão ficar bravos com a gente, porque é rendimento decrescente, funciona, o equilíbrio lá está todo direitinho, não tem perigo do professor de microeconomia vir aqui brigar com a gente. Aí a gente que é de macro, a gente vai querer olhar para Y grande aqui, que é o produto agregado, é esse que nos interessa. Então é o desenho da economia, né? Para ficar claro de novo, você tem uma região, a firma vai produzir lá, ela trabalha com uma Cobb-Douglas, mas o nível de produtividade dela, ou a barra, depende do capital total que existe nessa economia, nessa região. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o que você pensar. Então essa é a estrutura que apareceu lá. Como essas firmas são idênticas, no sentido que a função de produção é a mesma, né? Elas diferem só na quantidade de fatores que elas contratam, em equilíbrio, todas as firmas vão contratar a mesma quantidade de capital, porque elas são iguais. No fundo, elas estão trabalhando a mesma função de produção. Aqui que eu digo, se em vez daquele alfa fosse alfa J, esse passo aqui ia ser bem mais sofisticado do que o que foi. Mas aqui fica muito tranquilo, elas são iguais, só diferem na quantidade que elas contratam, elas vão acabar contratando a mesma coisa e ficar igual de fato, né? Porque não tem porque achar que uma vai contratar diferente da outra. Bom, isso sendo verdade, em equilíbrio, a barra vai ser igual a 0 K elevado a eta, que é o estoque de capital total, né? Vai ser isso aqui é por definição, e YJ vai ser igual a 0 K elevado a eta, isso é a função de produção, K elevado a N sobre alfa. Então esse aqui seria o A da produtividade, K elevado a N sobre alfa é quanto cada firma está produzindo. Então a firma J, ela produz a 0KN, esse aqui é o A barra, esse termo a 0K eta é o A barra, e isso aqui é o quanto de capital ela contrata. O L eu já pedi para a hipótese por C1, porque eu não estou modelando, não estou muito preocupado com o mercado de trabalho nesse modelo. Então isso aqui é o A barra, é esse cara, quanto maior for esse K, e isso aqui é o estoque de capital que a firma contrata, é o KJ. Então essa é
a função de produção. O produto agregado é a soma desses YJ, o produto agregado vai ser dado então por Y igual a... Como eu vou somar N vezes esse termo, mas esse termo é constante em J, então é só multiplicar por N, né? Então vai ficar N, A0, K eta, K sobre N, alfa. Eu estou rearrumando os termos, eu vou chamar... esse termo aqui vai ficar N A0, K elevado a eta, K alfa, então K elevado a alfa mais eta, que multiplica N elevado a menos alfa. A0, N elevado a menos 1 menos alfa, é o que eu estou chamando de A. Então eu tenho a função de produção nesse formato aqui. Do ponto de vista macro, do ponto de vista micro, elas são Cobb-Douglas. Do ponto de vista macro, elas vão ser AK alfa mais N. Então, essa é a função de produção da macroeconomia. Assim como no modelo neoclássico, a variação de estoque de capital é igual ao investimento menos a depreciação. A gente já viu que tanto o modelo classe AK quanto o modelo classe neoclássico, a regra de movimento de capital é a mesma. Então a regra do movimento de capital é essa daqui. K ponto é igual a sigma Y menos delta K. Não é? A variação do capital é o que você poupa menos o que destrói de capital. Vou substituir Y, esse Y é agregado, aqui está tudo agregado, pela função de produção agregada que nós encontramos, fica sigma AK alfa mais eta, K elevado a alfa mais eta, menos delta K, dividindo tudo por K para calcular a taxa de crescimento do capital, que nos interessa, sigma A, K, alfa mais eta menos 1, menos delta. Então, essa aqui é a taxa de crescimento do capital, essa é a taxa de crescimento do capital nesse nosso modelo de externalidades a nível de firma, essa externalidade associada ao capital. Taxa de crescimento do capital, então, é dada nessa expressão. Notem aqui o impacto, pelo menos por enquanto a gente ainda tem que trabalhar melhor isso, mas o sigma aparece, está todo mundo aqui, está ficando com cara de AK, né? Mas ainda não é um AK, ainda tem que fazer algumas coisas antes de chegar no nosso AK. Vamos lá. Então essa taxa de crescimento de capital é o GK, estou chamando de GK, que é igual a sigma A, K elevado a alfa mais eta menos 1, menos delta. A dinâmica do modelo, e aí vocês podem começar a ficar espertos, vai depender de alfa mais eta. Vai depender do valor desse alfa mais eta. Dependendo do valor do alfa mais eta, eu vou tendo um tipo de dinâmica diferente nesse modelo. Porque, por exemplo, a variação no capital vai ou não afetar GK? Depende do valor de alfa mais eta. Grosso modo, vão ter três casos. Primeiro caso, alfa mais eta é menor do que 1. Que caso é esse? Nesse caso é o seguinte, a externalidade existe, o eta pode ser maior que 0, não tem problema, mas ela não é grande o suficiente para compensar a existência de rendimento decrescente a nível agregado. Então, você tem uma externalidade, ela é como se ela aumentasse o coeficiente do alfa na função Cobb-Douglas, em vez de ser só aquele alfa, ele tem um termo a mais, a externalidade está associada ao capital, mas ela não consegue negar o rendimento decrescente, continua sendo uma função de rendimento decrescente. Nesse caso, existe um estado estacionário, você pode fazer K ponto igual a 0, você faz K ponto igual a 0 aqui para o estado estacionário, e resolve então para achar esse estado estacionário. Né? K ponto igual a 0, quer dizer que GK é igual a 0, e aí você resolvendo para o estado estacionário, sigma AK alfa mais eta menos 1. Pode vir para cá se quiser, aí fica mais fácil porque o G engana, mas K ponto é 0, sigma K elevado a alfa mais eta menos 1 menos delta é igual a 0. E aí isso responde KSS é igual a sigma A delta 1 sobre 1 menos alfa menos eta. Muito parecido com o que se esperaria do modelo neoclássico. Se o estoque de capital é maior do que o capital no estado estacionário, então se o estoque de capital é maior, como esse alfa mais 1 é menor do que 1, esse termo é negativo, então esse termozinho aqui é negativo. Então, se o estoque de capital é pequeno, isso aqui é maior, GK positivo. Se o estoque de capital é muito grande, esse termo é menor do que no estado estacionário, portanto, o GK fica negativo. Então, modelo de Solow, a única diferença do modelo de Solow para cá é o eta, mas o eta não chega a fazer diferença na dinâmica, né? Então, no caso onde alfa mais eta menor do que 1, desculpem aqui de novo o slide está dizendo igual é o próximo caso, alfa mais eta menor do que 1, o modelo de Frankel simplesmente reproduz a dinâmica do modelo de Solow. É como se fosse um modelo de Solow com coeficiente do capital um pouco maior do que no modelo original,
porém, a dinâmica é a mesma. E esse coeficiente maior, como é que fica a nível de firma? Não tem efeito porque isso é uma externalidade. Então, a nível de firma, os fatores, a remuneração dos fatores, está sempre dada lá a nível de firma. Então, tem que ficar esperto com isso, mas a dinâmica é exatamente a mesma com esse nosso estado estacionário. Nesse estado estacionário, a economia cresce a uma taxa zero, então o sigma não afeta a taxa de crescimento, uma vez que a economia chega no K ponta igual a zero, porque a taxa é zero. Nós já sabemos que se a gente botar um crescimento populacional ou um crescimento de produtividade, vai ter um crescimento da economia, mas não vai ser afetado por sigma, ele vai ser afetado só por essas taxas de crescimento. A gente discutiu isso no modelo de Solow. Então, compensação, sigma afeta o nível de capital e, portanto, o produto. Né? Se quiser o produto, é só jogar esse KSS na função de produção que a gente tem o produto. Então, se a externalidade não for muito forte, o modelo continua como era antes. O segundo caso, alfa mais eta maior que 1. Esse caso, naquela nossa primeira aula, que eu chamei de aula introdutória, lá no comecinho, nós olhamos para um caso parecido com esse. Esse caso é todo maluco. Você até vai encontrar o estado estacionário, matematicamente falando, você vai encontrar um estado estacionário, mas ele não significa absolutamente nada. Ele é meio doido. Você vai ver que se você fizer o estado estacionário, você vai ficar assim, mas esse cara é maior do que 1, então isso aqui é negativo. É um estado estacionário que não quer dizer muita coisa, até porque a economia não vai para lá. A economia, com K, se K for maior do que SS, porque KSS, o K ponto é maior do que zero, essa economia vai crescer para sempre, e não só vai crescer para sempre, como vai crescer a taxas cada vez maiores. Então é um modelo absolutamente maluco. Não é que a economia vai crescer como o modelo AK para sempre, mas ela vai crescendo a taxa cada vez maiores. E isso não existe, você não tem essa dinâmica nas economias. Assim, você tem alguns períodos transitórios em que a taxa de crescimento do país aumenta, mas à medida que o país vai enriquecendo, a taxa de crescimento do país ela estabiliza ou até cai em vários casos. Então é o tipo de dinâmica que a gente não vai costumar trabalhar muito. Finalmente, o terceiro caso, esse é o que interessa aqui para a unidade, alfa mais eta igual a 1. Nesse caso, quando eu botar aqui na minha regra do GK, alfa mais eta igual a 1, então esse termo aqui vai zerar, K elevado a zero sumiu, então eu vou ter que a taxa de crescimento é sigma A menos delta. Então a taxa de crescimento é sigma A menos delta. Para que tenha um estado estacionário, para GK ser zero, tem que ter uma baita coincidência de sigma A ser igual a delta. Mas aí é só na base da coincidência, porque o capital não vai ajustar para isso acontecer. Né? Então, de novo, aquela ideia, no modelo de Solow, a taxa de crescimento vai se ajustando de acordo com o estoque de capital. Por isso que ela para em algum momento. Mas aqui esse ajuste não tem. A taxa de crescimento não depende de K, ela é sigma A menos delta, só numa situação absurda, uma coincidência absurda de sigma A ser delta, ser igual a delta, eu tenho estado estacionário. Do contrário, o que eu tenho é essa economia crescendo a uma taxa sigma A menos delta. Se sigma A for maior do que delta, essa economia cresce para sempre a essa taxa constante. Se sigma A for menor do que delta, essa economia vai ter um desastre econômico, ela vai se desmontar. Obviamente ela não vai ficar decrescendo para sempre, PIB negativo não existe, mas é uma situação, algum país vai ter que intervir aí, alguma coisa vai ter que ser feita. Então ela tem um desastre econômico com o produto indo para zero. Por outro lado, onde sigma A maior que delta, a economia cresce indefinidamente, mesmo na ausência de progresso tecnológico. E há uma taxa constante. Note que nesse caso, quanto maior a taxa de poupança, maior será a taxa de crescimento. E que é igual à do Herodoma, porque aí é a família K. Essa expressão sigma A menos delta, ela está no DNA dos modelos AK. A taxa de crescimento ser constante, sigma A menos delta. Antes de entrar no outro modelo, no modelo de recursos exauríveis, eu quero explorar um pouco mais as implicações do que nós estamos vendo aqui. Particularmente as implicações dessa taxa. Bom, como a gente já discutiu muito anteriormente, se você está no mundo de Solow, uma economia que tem um estoque de capital muito baixinho, muito pequenininho, ela vai crescer a taxas bem altas, e isso fica fácil de ver aqui.
cadê a minha taxa de crescimento? Se eu tiver alfa menos, se eu tiver alfa mais eta, se eu tiver alfa mais eta menor do que 1, esse cara é decrescente em K, né? Então quando K for um valor muito pequeno, esse termo aqui vai muito alto. Delta é a taxa de depreciação, que seja 5%, que seja 10% ao ano, quer dizer, você tem 0,1. Esse cara aqui, ele vai indo para zero, isso aqui está quase que para infinito. Então essa taxa é muito alta se o estoque de capital é muito pequeno. Então uma economia muito pequena, uma economia com muito pouco capital, muito pobre nesse sentido, no modelo de solo, ela naturalmente vai crescer. Ela vai crescer naturalmente, porque o rendimento decrescente é forte, mas você tem muito pouco capital, então o retorno do capital está lá em cima, está indo para infinito. Então é inevitável que essa economia acumule capital e comece um processo de crescimento. Esse crescimento vai até aonde? Esse crescimento vai até o estado estacionário, ou seja, até essas taxas se igualarem e GK ficar igual a zero, até sigma A, K alfa, K elevado a alfa mais eta menos 1 ser igual a delta. E nesse ponto você calcula o K, a gente já calculou lá, está aqui o K calculado no caso 1. Nesse ponto a economia estaciona, ela vai ficar parada nesse ponto. Mas essa economia muito pobre cresce endogenamente, digamos. Ela tem um mecanismo interno de crescimento. É claro que a gente pode discutir se todas as economias vão para o mesmo lugar. A discussão que chama de convergência na literatura de crescimento. Alguns autores argumentam o seguinte: não existe motivos para imaginar que a preferência temporal de um país seja diferente do outro, então os parâmetros seriam mais ou menos o mesmo, sigma, alfa, eta, então essas economias deveriam convergir para o mesmo lugar. Eu falo disso porque aqui a gente está usando sigma como uma taxa constante, mas nós já discutimos modelos de escolha ótima e nós sabemos que quando eu fizer a versão de escolha ótima, esse termo aqui vai depender das preferências, né? Quando você poupa, vai depender das preferências. Então, se as pessoas são todas iguais em qualquer lugar do mundo, e eu acho que essa é uma hipótese extremamente razoável, as pessoas são iguais, elas enfrentam incentivos diferentes, então se comportam de forma diferente, mas as pessoas são essencialmente iguais, a economia deveria convergir todo mundo para o mesmo ponto. Então tem esse resultado. Isso gera uma discussão muito grande, porque isso não é uma coisa observável. Tem algumas maneiras de responder isso. Uma das maneiras é dizer, tudo bem, as pessoas são iguais, mas acaba que elas se comportam diferentes em termos de poupança, e isso leva a que o estado estacionário, né, esse cara aqui em cada país seja diferente, esse KSS, e portanto o YSS, que já disse é só elevar isso aqui a alfa mais eta. Então você tem como fala? Essa ideia de que os parâmetros seriam diferentes nos vários países, então cada país iria para o seu lugar. Ainda dizem grupos de países semelhantes se aproximam. Então você tem essa discussão importante de convergência que aparece na literatura, em algum momento com mais força, de vez em quando com menos força, mas ela é muito característica do modelo de Solow. Outra alternativa é você dizer que A é diferente entre os países, ou seja, a produtividade dos países é diferente, então eles vão para lugares diferentes por causa da produtividade. E se ela for diferente e crescer a taxas diferentes, também faz um paralelo com o que a gente discutiu na unidade passada, vocês vão perceber que não só o país tem um nível de renda diferente, como eles vão crescer de forma diferente, puxada por A. Esse é um argumento muito desenvolvido num livro que eu gosto muito, chama Barriers to Riches, do Edward Prescott, o cara que ganhou lá o Nobel, Prescott, o dos ciclos reais, lá do paper Kidley Prescott, que nós já conversamos em unidades anteriores, e o Stephen Parente, que é um cara muito bom. Eu conheci o Stephen Parente quando eu estava lá na Pensilvânia. Eu acho que ele agora está em Illinois, como professor lá em Illinois. Então eles têm um livro chamado Barriers to Riches, eu acho que está citado nas notas de aula, em que eles argumentam que a diferença importante entre os países se dá no A, e eles vão justificar essa diferença por... Eles podem falar instituições, mas não é exatamente no mesmo sentido do Why Nation Fails, lá do Acemoglu, onde as instituições estão muito associadas a essa questão colonial, extrativas ou inclusivas. Ele não é exatamente isso, não. O que eles olham é que tem instituições, ou leis, pensem assim, que incentivam a competição. E tem outras que não. Dá para fazer um paralelo, assim, não é divergente, mas também não é a mesma coisa lá daquele do Acemoglu e do Robinson. Mas a ideia deles é que instituições que incentivem a competição, elas acabam
de levando a maior ganho de produtividade. Instituições, leis, regras, essas coisas que desincentivam a competição acabam penalizando. Então, na cabeça deles, as pessoas são iguais. Isso é bem razoável. É muito complicado um modelo onde você quer explicar a diferença em cima de diferença só de preferência. É esquisito. No fundo, você pega um brasileirinho, nasceu no Brasil, leva ele para os Estados Unidos para crescer com incentivos americanos, ele provavelmente vai ser igual a qualquer americano, em média, né? Ele vai ser igual aos americanos. Claro que a peculiaridade dele importa, ele pode ser mais estudioso, menos estudioso, ter mais sucesso, menos sucesso, mas não porque nasceu no Brasil, mas simplesmente porque isso importa no ambiente. Então, essa ideia de manter as pessoas iguais, eu acho que é muito importante valorizar e segurar, mas isso não quer dizer que os países vão para o mesmo lugar, porque a interação dessas pessoas depende de incentivos que são diferentes, não só entre países, mas mesmo entre pessoas, grupos sociais, pessoas de estratos sociais diferentes se deparam com incentivos diferentes. Mas a preocupação do Prescott é muito interessante, no sentido, Prescott do Parente, no sentido de que competição seria a chave para a produtividade. Países que expõem pouco as suas empresas à competição tendem a ficar para trás. O Prescott ele veio ao Brasil, por exemplo, ele ficou indignado com o trocador de ônibus. Mas isso é um custo gigante. Por que tem? Vocês não têm uma tecnologia? É claro que a gente tem uma tecnologia no Brasil para evitar isso. Quem mora em Brasília e pega zebrinha sabe como é que tem. Mas tem acordo sindical, essas coisas todas. Ele ficou bem... foi um exemplo que chamou a atenção dele em como leis importam arranjos que vão afetar a produtividade. Eu estava uma vez no seminário com o parente apresentando essa tese, por outro lado ele foi provocado, perguntando se ele acha que... porque eles olham muito para sindicato. Sindicato, para eles, é um negócio que barra muito a adoção tecnológica. O modelo mesmo deles é o modelo de sindicato. O sindicato escolhe a tecnologia para beneficiar os seus participantes. Então, eles barram a entrada de novas empresas. Assim, é o modelo que está lá no final do livro, eles fazem o modelo. E aí provocaram, porque a Alemanha é um país de sindicato forte. Aí provocaram. Aí você acha que a Alemanha é um país que não cresceu, ficou pobre? E é claro que essa discussão vai longe, né? Você tem provocações de todos os lados, mas tem um ponto interessante. Eles usam muito exemplo histórico de lá na época da Revolução Industrial, que as guildas impediam certas regiões de fazerem o salto para a Revolução Industrial. De toda forma, é uma literatura muito interessante que sai desse braço de convergência. Quando eu vou para o modelo AK, essa questão de convergência não existe mais. O país que está rico, ele continua sempre mais rico que o outro, porque eles crescem a mesma taxa, claro, a não ser a diferença nesses parâmetros. É a mesma discussão que nós tivemos, eu não vou repetir. Mas não tem essa tendência do país mais pobre crescer menos só porque é mais pobre, só porque tem menos capital. Essa tendência não tem no modelo AK. Então, muita gente gosta desse modelo por causa disso, já que essa aproximação generalizada entre países não é uma coisa que se veja nos dados. Isso acaba sendo um dos motivos que fortaleceu essa estrutura de modelo AK, né? Porque a taxa de crescimento é constante, não depende do estoque de capital num certo momento. Em termos de política, eu já conversei sobre isso, mas agora fica clara a diferença. A diferença é brutal. Se você é uma agência que trabalha, tipo o Banco Mundial vai lá para tentar ajudar a desenvolver um país muito pobre. Pode ser na África, na Ásia, aqui na América Latina, isso é um país pobre. Se você está num mundo de solo, é complicado fazer isso, porque a taxa de crescimento propriamente dito não vai responder, responde imediatamente, mas depois não responde a política, por exemplo, de financiar investimento. Não é tão óbvio, principalmente no mundo de Prescott, onde a diferença é por causa de tecnologia, de produtividade. Pode ser até o contrário, pode ser que você bote dinheiro naquele país e aquele dinheiro é usado para fazer projetos que abaixem a produtividade, projetos que estão sendo realizados não pelo interesse econômico, mas pelo interesse político, por exemplo. Você pode ter um líder político local que se apropria daquele recurso, né, porque você passa o recurso para o país, e ele vai lá fazer uma obra, e ele vai fazer um investimento ruim, inviável, que não dá retorno, mas que politicamente ele conseguiu bancar esse investimento. Isso acontece no Brasil. A gente tem um problema terrível, às vezes, aqui no Brasil. Nós vamos discutir a alocação de capital um pouco mais na frente, ainda nessa unidade, mas esse é um problema. Então, se você fez isso, você gerou um crescimento temporário, porque entrou numa dinâmica de transição, o sigma aumentou, mas você pode ter
é comprometido lá na frente. Então essas políticas de... O pessoal brinca às vezes, né? Mais dinheiro. Assim, como é que você resolve o problema? Bota mais dinheiro, ela acaba tendo uma leitura muito diferente no modelo AK e no modelo neoclássico tradicional. Eles têm uma dinâmica diferente em relação a isso, exatamente porque, o crescimento, apesar do nível de renda ser afetado, mas o crescimento tem muito a ver com produtividade, e no outro não, o crescimento tem a ver com acumulação. Então você dá uma forcinha na acumulação, a coisa funciona. Você vai na realidade, infelizmente a realidade é muito complexa e não permite um checkmate aqui. Você tem experimentos que sugerem as duas coisas, é por isso que essa discussão vai longe, não acaba nunca. É a questão das externalidades, por exemplo. Externalidade existe? Tem muita evidência que mostra, olha, aqui tem um efeito de externalidade existe. Agora, não basta ter externalidade. Esse modelo mostrou isso pra gente. Eu posso ter externalidade, mas que não consegue mudar a lógica da dinâmica neoclássica, porque ela não foi grande o suficiente. A externalidade é tal que alfa mais eta exatamente igual a 1. Cara, isso é muito mais complicado que dizer que externalidade existe. Mas eu posso estimar a externalidade porque eu fiz o curso de econometria, os caras lá de econometria são férias, eles me ensinaram a estimar essas coisas. Eu sei, é verdade. Mas você tem que cravar um negócio muito forte, de ser igual a 1, né? Ou seja, é tudo muito complicado. Essa discussão é uma discussão difícil de dar checkmate do lado empírico. Então o que você vai fazendo é modelando, tentando entender certos fenômenos. Mas eu acho que esse modelo de Frankel, com esses dois casos, ele abre bem a diferença da lógica dos dois modelos. Um modelo de acumulação de fatores. Claro que produtividade é importante, o A está aqui, né? O A está aqui, mas não é a taxa do A que está aí, é o próprio A. Então isso dá uma diferençazinha. Então é claro que é importante, mas é um modelo de fatores o modelo AK. E o modelo neoclássico é um modelo de tecnologia, de produtividade. Depois nós vamos ver modelos mais sofisticados de tecnologia que vão acabar conversando muito bem com o modelo AK. Mas isso está na próxima unidade, não é nessa unidade do curso, não. Vamos aqui agora usar um modelinho, agora sim o modelo de AK com recurso natural exaurível, porque esse modelinho aqui, ele vai ser bacana. O modelo AK, como eu estou dizendo, ele é muito em cima do acumulação de fatores, né? Você vai acumulando capital, acumulando capital, acumulando capital. Como é que funciona isso se dos recursos, se tiver um recurso natural fundamental para a produção, que seja exaurível? Porque você vai usando. Você não está aumentando a eficiência, que você pode até aumentar a eficiência, nós vamos fazer isso. Mas aqui, você não está aumentando a eficiência que você usa o capital, você está só usando mais capital. Eu vou usar isso para vocês entenderem, talvez, exemplificar melhor a natureza do modelo AK, e ao mesmo tempo a gente tratar um pouco dessa questão ambiental, que é uma questão que ganha importância na literatura. Eu acho que em todas as áreas do conhecimento a questão ambiental ela vem ganhando uma relevância muito grande, cada vez está mais claro a necessidade da questão ambiental. Aqui no departamento nós temos um programa, uma área, né? Uma área, não é um programa, é uma área dentro do nosso programa de pós-graduação de economia ambiental, né? Economia agrícola e do meio ambiente, que é uma área forte aqui dentro, tem vários alunos, certamente colegas de vocês estão fazendo essa área ambiental, talvez, não sei se tem alguém aqui na turma que seja da área ambiental, mas eu até falei lá para o Jorge, que é o professor, é o decano lá dessa área ambiental, e eu disse para o Jorge, eu vou meter uma coisa ambiental lá no curso, se o pessoal quiser aparecer, é muito bem-vindo. Então eu tenho essa discussão, eu acho que vale a pena, teve o Nobel recente, então assim, vale a pena a gente levar em conta essa questão do meio ambiental. E aí, agora eu vou dar um resultado, e na próxima unidade eu vou voltar a essa questão, e nós vamos ver um resultado bem diferente, porque lá eu vou considerar tecnologia. Então vamos fazer agora um modelo AK com recurso natural exaurível. Vamos botar um tempero no nosso modelo. Então eu digo a relação entre preservação do meio ambiente, uso dos recursos naturais e crescimento econômico é um tema fundamental dos dias de hoje. Volto a dizer, é o assunto, né? Agora, não, você tem que estar na pandemia, então o assunto é pandemia, mas um pouquinho antes da pandemia o assunto ainda continua o assunto forte. A gente está discutindo Amazonas, por exemplo, as queimadas aqui do lado do Pantanal, os incêndios, não necessariamente queimadas, mas os incêndios e etc. Quer dizer, é um assunto que não sai, embora perto da pandemia, a pandemia pulou na frente de todos os outros assuntos. Mas certamente quando controlar a pandemia
vai voltar a ser talvez o assunto mais discutido, que mais preocupa, porque bem ou mal está todo mundo no mesmo planeta, é melhor que ele não entre em colapso. Bom, então a presença de recursos naturais exauríveis pode comprometer aquele resultado de crescimento indefinido do modelo AK. Né? Porque lá no modelo AK, mesmo sem crescimento da produtividade, com sigma A maior do que delta, eu tenho um crescimento indefinido, só em cima de acumulação de capital, mesmo sem ganhar eficiência. Esse resultado que eu vou desafiar colocando um recurso natural exaurível. Então também continuo seguindo a Guion e Howitz, o modelo está lá. Eu quero que você considere uma função de produção que vai ser do tipo AK, nosso velho AK, mas tem um R aqui. E esse R é o fluxo de um recurso natural não renovável utilizado na produção. Então você tem um recurso natural que é não renovável e você tem um fluxo desse recurso que você vai retirando, né? Então tem um estoque do recurso lá, você vai retirando esse serviço desse recurso, eu acho que fluxo não ficou bem aqui, né? Depois do serviço, que é utilizado na produção. Φ é maior que zero. Então, é fluxo mesmo, acho que fluxo fica uma ideia boa. Então você tem o fluxo, é o R, é quando você está usando a cada período, né, a cada momento. Aqui o tempo é contínuo, o período é um conceito meio complicado, mas é o quando você está usando na produção. E esse é o estoque do recurso. Então você tem o estoque do recurso S, sei lá o nome desse recurso, vamos pensar um nome aí bem legal, sei lá, eu ia dizer petróleo, mas quando a gente fala de petróleo dá uma confusão do tamanho do mundo. Pensem em qualquer outro recurso natural onde você tem um estoque desse recurso, esse estoque é finito, esse estoque não é renovado. Então ele é fixo, é fixo no planeta. E você, todo o período, você está tirando um pouco desse estoque, você está tirando R desse estoque para realizar a produção, porque sem ele você não consegue produzir. Então essa é essa ideia, né, do modelo. Então, dessa forma, a variação em S, que é esse ponto, o ponto ficou pequenininho, mas está aqui ele, esse ponto é igual a menos R. Então, você tira esse fluxo, você tira esse R, diminui o total S, o estoque S. E essa variação de S, esse ponto, é exatamente menos R. Né? Então, esse é o mundo que eu estou vivendo. Eu tenho um mundo AK, legal, só que agora para produzir eu preciso de um recurso natural. Só existe uma quantidade S finita desse recurso natural disponível no planeta. Toda vida que eu uso uma quantidade R desse recurso natural, eu estou diminuindo o estoque disponível. E o S ponto, essa variedade, essa variação no estoque, é exatamente menos R, é igual a menos R, que é a quantidade que você está tirando. Então pensem nisso, não há reposição desse recurso natural. Por isso que eu sei, algumas pessoas dizem que petróleo tem essa característica. E eu não vou entrar nessa discussão, eu não sou geólogo, eu acho razoável, mas o problema é que também tem petróleo que não acaba mais. Quando vai acabando o petróleo, o preço sobe, e aí as pessoas encontram petróleo em outro lugar, encontram no pré-sal, ou então encontram um gás que é substituto, ou então encontra sei lá o que. Você acaba encontrando várias maneiras de repor petróleo, combustíveis, outros combustíveis, e é muito difícil fazer previsão em relação a isso. Já basta fazer previsão de PIB e essas coisas que o economista faz. Assim como no caso anterior, K ponto é igual a sigma y menos delta K, porque esse resultado não dependia da função de produção. No modelo original, sem o recurso natural, sem essa questão do recurso natural, nós acabamos de ver, a taxa de crescimento do capital era sigma A menos delta. Então a economia cresceria indefinidamente desde que sigma A fosse maior que delta. No modelo com recurso natural, muda um pouquinho, K ponto sobre K vai ser igual a, porque aqui o Y você vai botar AK R φ, quando você dividir tudo por K vai ficar sigma AR φ menos delta. Então essa é a taxa de crescimento do modelo com recurso natural. Então essa é a taxa de crescimento. Quanto maior o uso de R, maior será o produto e o crescimento dessa economia, né? Porque o R entra diretamente no produto. Cadê o produto? Está aqui. Então, quanto maior R, mais produto, mais ricos somos. E quanto maior R, mais crescemos. Então, você está pensando em crescer, manda o R lá para cima. Só que mais rápido você vai destruindo o recurso natural exaurível. Então, se você quer botar muito R, você vai ter PIB alto, crescimento alto, a economia cresce, que é uma beleza, mas aquele estoque de recurso natural vai acabando mais rápido, o que pode ser um problema. Pior ainda do que parece o problema.
porque você pode até imaginar o seguinte: eu vou ter um uso moderado do recurso natural, R barra, maior que zero, então vou usar o recurso natural, mas vai ser moderado. Eu sou um cara com consciência ambiental, então vou tentar usar esse R de forma bem equilibrada. Se essa taxa constante com R barra vai ser sigma A R barra φ menos delta, ela sendo constante e positiva, desde que sigma A barra seja maior que delta, você pode imaginar que é possível fazer isso, ou seja, eu vou usar de maneira razoável o meu recurso natural, essa quantidade de R barra. Só que essa taxa também não funciona. Nem que você queira botar essa taxa R barra maior do que zero, razoável, digamos, sem querer aloprar, como se fala, você vai ter um problema. Porque desde que R seja maior que zero, o S está caindo. E como ele está caindo, ele chega a zero. Como ele está caindo, ele chega a zero. Então você tem uma sinuca de bico aqui. Para que exista crescimento equilibrado, seria necessário R igual a zero. É a única maneira de você não destruir o estoque do recurso renovável. Se isso for verdade, R igual a zero, a economia está encolhendo a menos delta, e pior, o produto é zero. Então você tem um verdadeiro caos. Se você não usar o recurso natural, você tem um colapso completo do país ou do planeta, sei lá qual é a medida que você está usando. Mas se você usar, você está só adiando, esse desastre, porque o recurso natural vai acabar. Então, dito de outra maneira, aqui sendo um pouco irônico, a única maneira de crescimento equilibrado aqui dentro é aquele que a gente acabou de descrever, que é ficar olhando o recurso natural e morrer de fome. Você não produz nada, você não usa, mas aí é bem sustentável, é de longo prazo. É claro que essa sessão é muito mais uma provocação. Esse modelo aqui é para abrir preocupação de vocês. Nós vamos mudar esse resultado. Lá na frente, seguindo ainda no próprio Aguillon, vai ter outro modelo que muda esse resultado usando tecnologia. Então nós vamos colocar uma tecnologia e vamos resolver isso. Você também pode pensar que com o tempo aparecem outros recursos naturais que substituem o recurso natural original, né? Então, outras tecnologias que permitem substituir o recurso natural original. É a velha história lá do óleo de baleia. Então você tinha aquela preocupação, as cidades vão crescer muito, para iluminar as cidades eu preciso de óleo de baleia, e à medida que as cidades forem crescendo, não vai ter óleo de baleia, e as cidades vão ficar no escuro. Isso vai ser um problema muito sério, porque as baleias vão entrar em extinção. A verdade é que as baleias estão ameaçadas de extinção, mas não porque você precisa iluminar cidades. Você tem novas tecnologias que ninguém precisa mais de matar a baleia para iluminar as nossas super cidades, as cidades gigantes que nós vivemos aqui no século XXI, que existem essas cidades, né? Então você tem várias coisas aqui, o mundo não é tão cruel como eu estou descrevendo. Mas é só para fazer a provocação, né? Só para jogar essa provocação e como que mesmo no modelo AK, esse crescimento indefinido, ele pode ser desafiado com uma ideia boba, né? Basicamente eu botei um recurso exaurível, que é uma coisa que a gente sabe que está cheio de coisa do tipo. Como eu digo, lá na frente nós vamos estudar o modelo com inovação tecnológica, um modelo onde inovações tecnológicas vão permitir resolver isso, botar uma regulação. Nós vamos fazer uma brincadeira bem mais sofisticada do que essa. Essa daqui fica só a provocação para ajudar vocês a entenderem essa lógica de modelo AK. Quando eu falo um crescimento equilibrado, eu estou falando que essa taxa se sustente, né? É claro que, do ponto de vista econômico, não é sustentável uma economia que só encolhe isso, né? e ninguém come. Mas para o modelo matemático, a coisa funciona. Na verdade, esse modelo não tem crescimento sustentável, porque o recurso natural exaurível não permite, pelo menos não dessa forma que nós modelamos. Então nós vimos dois modelos aqui com estrutura K. Nós vimos primeiro o modelo de Frankel, que é o interessante do modelo de Frankel é a construção do modelo, né? Como criar um modelo AK a partir de firmas com rendimento decrescente para não comprometer o conceito de equilíbrio, e aí nós usamos externalidade. Essa é uma técnica de modelagem que é muito usada por quem trabalha com modelo AK, externalidades. E aí nós vimos uma discussão, nós vimos que a externalidade precisa ser significativa para resolver, para compensar o rendimento decrescente, e nós retomamos aquela discussão de dinâmica que a gente tinha feito lá no começo, por isso que eu passei um pouco rápido. Depois nós fizemos um exemplinho de dinâmica de modelo AK, fazendo a primeira provocação em relação à economia do meio ambiente. Então com isso eu termino esse vídeo
que foi um vídeo que tratou essa introdução, né, ao modelo AK. Na verdade, teve uma pré-introdução com o avô do modelo, nós discutimos a estrutura geral do modelo e agora nós demos esses dois exemplos. No próximo vídeo a gente continua com o modelo AK, só que avançando um pouco mais na construção do modelo. Agradeço a atenção de vocês. Esse vídeo eu estou parando aqui.